Maravilhoso em sua forma azul.
Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, fortaleça, sustente, ampare a vida de cada um. Mais um domingo a gente vai poder meditar na palavra de Deus, buscar a orientação do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos lendo os Salmos e nessa série de oração nos Salmos, onde a gente está orando os Salmos para encontrar descanso no Senhor. Eu pensei nessa série nesse mês de junho, para que a gente pudesse desenvolver uma prática de oração nos Salmos, como Davi tinha e como os cristãos sempre tiveram. Prática de orar constantemente ao Senhor, buscar constantemente força, direção, orientação do Senhor. Espero que tenha te ajudado, tenha te edificado e tenha te dado um ritmo de oração. Essa semana, por exemplo, a gente orou as orações de John Bailey, de manhã e de noite, para lembrar do ritmo de orar de manhã e à noite diante do Senhor. Obviamente você pode orar em qualquer momento, mas pelo menos marcar o início do dia e o final do dia com orações, buscando a Deus, pedindo direção de Deus. Espero que você possa ter aprendido isso, ou aqueles que já sabiam, desenvolvido isso mais nas suas vidas. Porque a intenção minha, nos sermões e nos ritmos de pregação que eu tenho dado, é para que nós possamos aprender a orar ao Senhor no momento de crise. Porque, irmãos, sem oração, sem leitura da palavra, nós começamos a entrar em desespero diante das lutas que temos passado. Mas os irmãos, creio que perceberam que cada leitura, cada meditação vai nos alegrando, nos dando força e esperança para continuar. Essa é uma palavra pastoral que eu tenho trazido a vocês. Espero que vocês estejam aproveitando, espero que esteja sendo útil para a vida de vocês. Amém? Eu vinha numa sequência de leitura dos Salmos 3, 4 e 5. Hoje era para ser o Salmo 6, mas essa semana o Senhor me falou de outra forma, me deu um novo momento, uma palavra no meu coração no Salmo 16. Então eu mudei o meu sermão no início da semana e foquei no Salmo 16 para poder trazer uma palavra de encerramento da série que fortaleça novamente o coração de cada um. Então nós leremos agora o Salmo de número 16. O título desse Salmo, escrito por Davi, também por Davi, é Deus está sempre comigo. Vamos ler. Guarda-me, ó Deus, pois em ti tenho segurança. Disse a Deus o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que tu me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me protege do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém. Meus irmãos, Davi ora esse salmo em uma situação totalmente diferente da última que ele se encontrava no sermão que pregamos. Porque quando pregamos os últimos 3 sermões, Davi estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão, sendo perseguido por uma série de inimigos, tendo que fugir para salvar a própria vida.
Ele estava sobre ameaça, sobre crise, sobre pressão. Nesse salmo já é diferente. Ele está com o reinado restabelecido, o poder sobre Israel novamente estava em suas mãos. Porém, Davi tinha uma série de situações para serem decididas. Por exemplo, cuidar do reino de Israel quando havia nações inimigas ao redor de Israel. Tinha decisões, tinha ações que ele deveria fazer que exigia muito dele, que trazia muita insegurança em vários momentos. Então ele teria que confiar em Deus, continuar confiando em Deus para poder reinar conforme a vontade do Senhor em Israel. Mas ele estava num momento mais tranquilo da sua vida. E ele ora esse salmo, tentando trazer na mente dele tudo aquilo que Deus fez por ele, para conseguir, no presente, continuar caminhando na vontade de Deus, continuar firme e também olhando já para o futuro, para a vida futura dele, como que seria. E o versículo 5, a gente vê uma declaração de Davi muito forte, muito profunda, apesar de ser um versículo bem pequeno, mas de uma profundidade imensa. Versículo 5 diz assim: Tu és, ó Senhor Deus, tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Davi faz essa declaração, eu creio que olhando para trás e lembrando de tudo aquilo que Deus fez pela vida dele. Sabendo que Deus esteve com ele nos momentos mais difíceis da vida dele, então ele podia afirmar que Deus estava no presente e era tudo que ele tinha, que ele precisava no presente, e era também o Deus que cuidaria do futuro dele, de tudo que estava adiante no futuro dele. Portanto, irmãos, Davi aqui, ele traz a experiência do passado para ficar firme no presente e olhando com esperança para o futuro. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta manhã. Veja, irmãos, que aqui Davi, a partir do que ele falou do Salmo 16, eu percebi que ele teve uma experiência muito profunda com Deus e ele viveu experiências que mostrou os atributos de Deus na vida dele. Por exemplo, ele percebeu que Deus era onipresente, onisciente e onipotente. Pelas falas do Salmo a gente percebe isso. Obviamente que essas palavras que eu disse para vocês, onisciente, onipresente, onipotente, são palavras da teologia que mais tarde vai ser desenvolvida. Mas quando eu falo que ele viveu essa experiência, quando, por exemplo, Davi percebeu que lá no passado Deus estava com ele, Davi percebe que no presente Deus está com ele, e Davi sabe que Deus estará no futuro com ele, então ele percebe a onipresença de Deus o tempo todo acompanhando a história dele. Na questão da onisciência, ele sabe que Deus conheceu o passado dele, ele sabe que Deus conhece tudo do presente e do futuro, por isso ele experimentou a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus de todas as coisas. E a onipotência foi o poder de Deus que livrou Davi daquele sofrimento, da sua perseguição, que o protegeu. Por isso ele sabia que Deus estava protegendo com o seu poder no presente e que no futuro o poder de Deus também estaria. Ou seja, Davi experimentou a presença de Deus no momento da crise e saiu mais confiante. É isso que eu vejo nesse salmo, a confiança de Davi aumentada. Eu disse isso em alguns sermões, que no meio dessa pandemia, desse sofrimento, a ideia é que possamos sair com a nossa confiança mais firme no Senhor, mais fortes, cristãos mais crescidos, mais maduros, mais prontos para servir o nosso Senhor. Espero que seja isso que esteja acontecendo na sua vida. Eu tenho orado sempre a Deus, me faz um cristão melhor no meio da provação, da perseguição e do sofrimento. Que seja assim em nome de Jesus em nós. Portanto, Davi, ele estava mais confiante, porque ele olhou para o passado e viu Deus. E ele esperava nessa presença de Deus também no presente e no futuro. Nós sabemos que Deus estava no nosso passado, irmãos. Eu consigo lembrar de muitas situações em que eu experimentei a graça, o poder de Deus no passado. E quando eu olho para o presente, eu percebo Deus agindo, mesmo
numa situação difícil como essa que nós estamos passando. Isso me faz acreditar que também no meu futuro Deus estará. Assim como na sua vida, Deus fez muita coisa no passado, como Ele está fazendo hoje, guardando você, protegendo, ajudando você a superar esse momento, Ele também estará no futuro. Essa é a minha palavra para vocês hoje nessa meditação. Por isso, eu vou dar o foco primeiro no versículo de número 5. Na verdade, nas frases do versículo 5. Porque são três frases muito importantes. A primeira frase do versículo 5 é: Tu, ó Senhor Deus, é tudo o que tenho. Irmãos, Davi tinha muitos bens. O reinado dele havia voltado para sua mão. Ele era um rei poderoso, reinava sobre Israel. Ele tinha toda a riqueza de Israel, a sua família, a prosperidade que Deus dava para Israel, o poder de um rei que serve um Deus verdadeiro. Ele tinha tudo sobre o comando dele, tudo para ele. Mas quando Davi olha para todas aquelas coisas, ele faz essa declaração: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu tenho. Ou seja, quando o filho dele roubou todo o reinado dele, roubou todo o poder dele, todo o status dele, toda a importância dele, o filho dele não conseguiu tirar Deus dele. Deus continuou com ele. Deus sempre esteve com Davi. Ou seja, conseguiram tirar os bens dele, o poder dele, mas não Deus. Por isso Davi aqui vem e afirma, dizendo: o Senhor é tudo que tenho. Porque quando tentaram me roubar tudo, o Senhor nunca foi tirado de mim, de dentro do meu coração. Versículo 1 fala assim: pois em ti eu tenho segurança. Ou seja, eu tenho muitas coisas, muitos bens, muitas riquezas, mas é o Senhor que dá segurança. Eu tenho muitos soldados, eu tenho um exército poderoso, mas é o Senhor que me dá segurança. É isso que Davi está dizendo aqui nessa expressão: tu és tudo que tenho. Davi, ele diz no versículo 2, tu és o meu Senhor. Quando ele faz essa declaração, ele está dizendo: é só o Senhor que reina em mim, só o Senhor que me comanda, só o Senhor que me conduz, só o Senhor que me leva adiante. Não, eu não tenho os meus bens, eu não tenho a minha riqueza, o meu status como o meu rei, mas o Senhor é que reina no meu coração. É isso que ele está dizendo. Quando no versículo 2 também ele fala assim: tudo de bom que tenho vem de ti. Ele tinha muitas coisas boas, mas ele sabia que todas elas só estavam ali porque Deus havia concedido a ele. Deus é tudo que Davi tinha. Por isso Davi faz essa declaração. É interessante que, meditando no versículo 3 e 4 desse salmo, eu percebi que Davi faz a separação entre dois tipos de pessoas. As primeiras pessoas são as pessoas que colocam Deus como tudo para a vida deles. Davi diz que essas pessoas são admiráveis, porque elas se dedicam a Deus, colocam Deus como o primeiro nas suas vidas. E aqui Davi diz: dá prazer ficar perto delas, são pessoas alegres, pessoas contentes, pessoas para frente, pessoas que nos levam adiante. Esse é o grupo de pessoas que tem Deus como o seu tudo. Elas são diferenciadas. No versículo 4, Davi apresenta um outro tipo de pessoas. São as pessoas que buscam outros deuses. Diz assim: aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. São pessoas que não deram a importância ao Deus verdadeiro e tentaram resolver os seus problemas buscando outros deuses. Esses outros deuses podem ser seres espirituais do mal, como também podem ser bens materiais, colocar nossa confiança em ser humano, no ser humano, colocar a nossa esperança num benefício que temos. Irmãos, aqueles que correm atrás de outros deuses e acham que podem resolver suas lutas, seus sofrimentos, sem buscar o único Deus verdadeiro, o texto bíblico diz que eles trazem sofrimento para si mesmo.
E não só sofrimento para si mesmo, mas para os seus familiares, para as pessoas que eles gostam. Porque buscam deuses que não são deuses. Colocam a confiança em coisas que não são aquelas que deveriam confiar. Irmãos, é preciso a gente tomar cuidado nessa época de pandemia para não criar deuses no nosso coração. É muito comum a gente começar a colocar esperança num monte de coisas. Mas a Bíblia nos ensina, Davi nesse salmo nos ensina, aqueles que buscam a Deus são pessoas que vão encontrar felicidade, alegria, buscam a Deus verdadeiro, esses serão felizes. Mas aqueles que se esquecem de Deus ou colocam sua confiança em outra coisa que não é o Deus verdadeiro, eles criam para si deuses e esses deuses os fazem sofrer. Portanto, essa expressão deve ficar na nossa mente e no nosso coração. Ó Senhor Deus, Tu és tudo o que tem. A segunda frase desse sermão que eu quero enfatizar para vocês está bem no centro do versículo 5. E para mim é a frase mais importante desse salmo, porque é uma declaração de fé que Davi faz. A frase é: o meu futuro está nas tuas mãos. Isso significa muito quando Davi fala isso diante de Deus. Porque Davi está dizendo o seguinte, que qualquer coisa que acontecer na vida dele, no futuro, ele saberia que está debaixo da vontade de Deus, porque o futuro dele está nas mãos de Deus. Davi aqui, ele demonstra uma grande fé em confiar o seu futuro em Deus. Porque, irmãos, nós não podemos controlar o futuro. Davi não podia controlar o seu futuro e também não sabia o que seria do seu futuro. Assim como nós, nessa pandemia, por exemplo, nós não podemos controlar o nosso futuro, nem sabemos o que acontecerá conosco no futuro. Mas essa expressão de fé coloca toda a nossa vida na presença de Deus. E Davi fazia isso porque, como eu já disse, ele conhecia o que Deus fez no passado na vida dele. Mas também no presente Deus estava fazendo. Por exemplo, no versículo 6, Davi diz assim: como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas as bênçãos que me dás. É isso, Davi no presente estava recebendo de Deus o cuidado, a proteção, as bênçãos de Deus, mesmo no meio das lutas que um rei passa, que um rei enfrenta. Mas Davi estava percebendo Deus agindo, cuidando. Irmãos, nós estamos passando por um momento de crise, mas nós sabemos que Deus está conosco. Nós vemos a ação de Deus, o poder de Deus. Quem estiver orando, lendo as Escrituras e parando para observar o mundo que nós vivemos, a situação que vivemos, sabe que Deus está no controle, que Deus está agindo. Nós só não sabemos como será o futuro, mas ao saber que Deus está agindo hoje, nós temos a certeza que Deus agirá mais à frente. O versículo 7, Davi fala assim: o Senhor será o meu conselheiro, confiando que Deus estará lá no futuro dele, guiando, orientando, dirigindo, aconselhando a sua vida. Versículo 8, ele faz uma expressão categórica. Ele diz assim no versículo 8: estou certo de que o Senhor sempre estará comigo. Uma certeza da presença de Deus o tempo todo, a vida dele inteira, o futuro, Deus estará com ele. E ele é específico, porque no versículo 8 ele diz assim: ele está ao meu lado direito. Ele está específico, Deus vai estar do meu lado, vai estar sempre comigo, do meu lado direito, junto comigo. E aí ele faz a declaração final: e nada vai me abalar. Ouvir esse texto aqui mexe profundo no nosso coração. Porque são tantas coisas que tentam nos abalar. Mas ouvir Davi falar que Deus está sempre conosco, ao nosso lado, nos dá força para não ser abalado.
E no versículo 9, irmãos, ele fala assim: por isso eu sei que estarei feliz, alegre, mesmo eu sendo um ser mortal, eu sei que estarei bem seguro, eu sinto a segurança do Senhor. Ou seja, Davi está dizendo: eu sou um ser mortal, fraco, com possibilidades de morrer, com possibilidade de ficar doente, com possibilidade de passar por momentos de desânimo. Mas mesmo eu sendo um ser mortal, eu vou continuar feliz, alegre, seguro na tua presença, porque eu sei que tu estás comigo hoje, me dando as bênçãos, sendo meu conselheiro, fazendo maravilhas comigo, e estará também no futuro, me guardando e me protegendo. Por isso, irmãos, nunca se esqueçam. Deus está com você. Deus te ajuda. Deus te sustenta. Deus está ao teu lado. Irmãos, e assim a gente chega na terceira frase que Davi coloca no versículo 5. Lá no final do versículo 5, ele traz uma frase que, na minha compreensão, é uma expectativa que ele tinha com Deus. A expectativa de que Deus dirigisse a sua vida. No versículo 5 ele diz assim: tu diriges a minha vida. Davi sabia que a sua vida dependia da direção de Deus. Sabia que não poderia seguir adiante sem que ouvisse a voz de Deus, sem que tivesse o discernimento de Deus. Mas, irmãos, é preciso muita confiança para acreditar que Deus está nos conduzindo, nos dirigindo, nos levando para onde Ele deseja. É interessante, nos últimos 2 versículos do Salmo, a gente percebe uma confiança imensa nessa direção de Deus. Porque Davi, ele diz no versículo 10, escutem, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. E ele diz também, eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Irmãos, aqui a gente percebe Davi dizendo que ele, se você olhar literalmente, ele não vai morrer. Ele fala assim, ó, tu me proteges do poder da morte. E depois ele fala assim, tu não vai deixar eu descer na mansão dos mortos. Mas Davi não já disse no versículo de número 9 que ele é um ser mortal, que ele vai morrer, que ele é fraco e que ele pode morrer? Sim. Parece aqui uma contradição, onde Davi diz assim, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu sou um ser mortal, que a minha vida aqui nessa terra se acabará, mas depois ele fala, tu não nos deixará ficar no mundo dos mortos, e o poder da morte não me vencerá. Irmãos, os teólogos dizem que esta parte do Salmo, principalmente essa parte, do versículo 10 até o versículo 11, é uma parte cristocêntrica. É uma parte do Antigo Testamento que aponta para Cristo. Porque veja, irmãos, o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Jesus disse para as pessoas que estavam ao redor dele. Muito parecida com o que Davi fala aqui nesse versículo 10. Porque quem crê em Jesus sabe que vai morrer fisicamente, como um ser mortal, a expressão do versículo 9 de Davi. Mas sabe que vai morrer fisicamente, porém vai viver eternamente. O poder da morte não o segurará no mundo dos mortos. Pelo contrário, Jesus falou que eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, esse terá a vida eterna. Ele estará indo para junto do Pai, nas regiões celestiais que Deus criou, que Jesus disse que foi fazer para aqueles que creem nele. Por isso, a expressão de Davi aqui é uma expressão cristocêntrica, porque ele está dizendo, eu sou um ser mortal e eu morro, porém eu sei que o poder da morte não me segurará no mundo dos mortos. Aquele que é cristão sabe que a morte é apenas uma passagem
para a vida eterna, para aqueles que creem no poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O cristão, quando morre, o fim dele é o céu, não o mundo dos mortos, mas o céu na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, o cristão deve confiar que o Senhor dirigirá a sua vida. Jesus Cristo é o caminho que dirige a nossa vida. Todo cristão precisa olhar para Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Porque o nosso futuro está nas mãos de Deus quando nós andamos constantemente ouvindo a voz de Jesus que nos dirige a vida o tempo todo. É assim que o cristão caminha. Irmãos, essa semana foi uma semana muito dolorida para a segunda EPI. A nossa irmã Lourdes, ela faleceu. Mas eu aproveito para falar nesse momento, porque a nossa irmã Lourdes era uma pessoa que acreditava e confiava no poder de Jesus. Nós queríamos que ela ficasse conosco, mas Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso destino, conhece o tempo que ficaremos nesta vida, porque Deus é onisciente. Então Deus a levou. Mas para onde? As Escrituras, conforme eu li com vocês, dizem que aqueles que creem em Jesus vão para o céu, para junto do Pai, para o paraíso, para desfrutar eternamente da alegria e da presença de Deus. Eu creio que a nossa irmã Lourdes está descansando no Senhor nesse momento, na presença do Pai. Por isso é uma palavra de consolo que eu falo para o Celso, para os familiares da Dona Lourdes e também para todos os irmãos da igreja que com certeza estão sofrendo, como eu sofri essa semana, a morte da nossa querida irmã. Mas a alegria vem no coração quando eu me lembro que ela declarou Jesus Cristo como Senhor e manteve a sua confiança até o fim. E agora está junto com Jesus, na presença do Pai, descansando para todos sempre. Portanto, para encerrar essa mensagem, eu queria só relembrar. O cristão, seguidor fiel de Jesus Cristo, ele sabe que o Senhor é tudo o que ele tem. Ele sabe que o futuro dele está nas mãos de Deus. E ele sabe que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, o guiará até o final da sua vida aqui na terra, para continuar a vida eterna no céu. Essa é a nossa fé, é nisso que cremos. Que Deus console o seu coração, fortaleça a sua vida. E o exercício que eu queria deixar para vocês é que vocês lessem todos os dias esse versículo de número 5 do capítulo 16 dos Salmos. Lê constantemente esse texto. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, teu amor, tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Quero pedir que o Senhor os abençoe, os fortaleça, guarde cada um de todo mal, de todo perigo, livrando-os deste vírus, permitindo com que nenhum dos nossos irmãos e irmãs venham a contrair este vírus. Também, Deus, eu te peço que o Senhor proteja, se porventura alguém estiver passando por essa situação, que o Senhor os guarde, traga cura sobre estas vidas. Eu quero lembrar, nesse momento, da família do Celso, que está enlutada. Protege-os, consola o coração deles pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, dando a eles paz e alegria no Senhor. Eu te peço também,
pela Márcia, a irmã do Celso, que está no hospital, também numa situação muito difícil, Pai. Salva a vida da Márcia, Pai. Coloca a tua mão e a tua graça sobre a vida da Márcia, Pai. Restaura, traz ela de volta, Senhor, para que ela possa voltar para a sua família, Pai. Protege a nossa irmãzinha no nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, todos nós. Nos permita olhar para o Senhor sempre com essa fé de que o Senhor é tudo o que nós temos, que o nosso futuro está nas tuas mãos e de que o Senhor nos dirigirá a vida. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. E a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus e Pai. Que a compaixão, a amizade, a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o consolo, a direção, a cura do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, os fortaleça, os guarde durante essa semana, que vocês estejam debaixo da misericórdia e da graça de Jesus. Amém.